Um hotel luxuoso, uma viagem perfeita e um segredo. Eduardo havia planejado tudo para impressionar sua jovem e exigente namorada, mas quando ele viu quem era a dona do hotel, seu plano desabou como um castelo de areia, revelando traições, mágoas e um passado que precisava ser resolvido para que todos pudessem seguir em frente. Antes de descobrir tudo o que aconteceu naquela viagem de reviravoltas surpreendentes, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e deixe seu like no vídeo para acompanhar essa história que promete emocionar você até o fim. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas ondas suaves do litoral. Eduardo sentia o coração pulsar com uma mistura de ansiedade e orgulho, enquanto dirigia o conversível alugado pela estrada costeira. Ao seu lado, Amanda, com seus cabelos castanhos esvoaçantes e óculos de sol que gritavam sofisticação, parecia alheia à paisagem, mais interessada em ajustar o espelho retrovisor para verificar seu reflexo. Ela era jovem, vibrante, com uma ambição que faiscava em seus olhos verdes, e Eduardo sabia que precisava impressioná-la. Não era apenas uma viagem. Era o palco para o maior momento de sua vida, o pedido de casamento que selaria seu futuro com a mulher que o desafiava a ser mais, a querer mais. Eduardo planejou cada detalhe com a precisão de um relojoeiro. O destino era o Hotel Paraíso do Atlântico, um ícone de luxo na costa de Santa Clara, conhecido por sua arquitetura imponente, piscinas de borda infinita e serviço impecável. Ele escolheu o pacote VIP, com direito a uma suíte com vista para o mar, jantares à luz de velas e até um passeio de iate ao pôr do sol. Tudo para garantir que Amanda, tão exigente quanto encantadora, visse nele não apenas um namorado, mas um homem capaz de lhe oferecer o mundo. Ele imaginava o momento exato. Na varanda da suíte, com o mar como testemunha, ele se ajoelharia, abriria a caixinha de veludo e revelaria o anel de diamante que custara meses de economias. Ela diria sim, e a vida deles ganharia um novo capítulo, brilhante como o sol que agora se escondia no horizonte. A estrada serpenteava entre coqueiros e o aroma salgado do mar invadia o carro. Eduardo olhou para Amanda, que finalmente tirou os óculos e retribuiu com um sorriso calculado, mas que ainda fazia seu coração acelerar. "Você já viu um lugar tão perfeito?" perguntou ele, tentando puxar conversa. Amanda inclinou a cabeça, como se avaliasse a pergunta. "É bonito, sim. Mas vamos ver se o hotel é tudo isso que você prometeu." A voz dela tinha um tom de desafio, como sempre, e Eduardo riu confiante. Ele sabia que o Paraíso do Atlântico não decepcionaria. Afinal, ele pesquisou cada comentário, cada foto, cada detalhe no site do hotel. Era o cenário perfeito para conquistar Amanda de uma vez por todas. Quando o hotel surgiu à frente, Eduardo sentiu um aperto no peito, não de nervosismo, mas de triunfo. A construção era ainda mais majestosa do que nas fotos. Uma fachada de vidro que refletia o céu alaranjado, palmeiras alinhadas como sentinelas e uma fonte central que jorrava água em arcos elegantes. Funcionários uniformizados já aguardavam na entrada, prontos para receber os hóspedes com a eficiência de um balé bem ensaiado. Eduardo estacionou o carro, entregou as chaves ao manobrista e pegou a mão de Amanda, guiando-a para o saguão. Ela caminhava com a postura de quem sabia que todos os olhos estavam sobre ela. E Eduardo não podia evitar sentir um orgulho quase infantil por estar ao lado de alguém tão magnética. O saguão do hotel era um espetáculo à parte. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo luzes suaves que dançavam no piso de mármore polido. O aroma de jasmim flutuava no ar, misturado ao som distante de uma harpa que alguém tocava em um canto do salão. Eduardo puxou a mala de Amanda, sentindo-se no controle, como o homem que planejou tudo para ser perfeito.
Ele se aproximou do balcão de recepção, onde uma placa dourada anunciava Check-in VIP. Era ali que sua grande aventura começaria. Ele sorriu para Amanda, que observava tudo com uma expressão de quem avaliava cada detalhe, e se virou para a recepcionista, pronto para anunciar sua chegada. Mas então, o mundo pareceu desacelerar. O sorriso de Eduardo congelou. Seus olhos encontraram a mulher atrás do balcão, e um frio cortante percorreu sua espinha. Não era uma recepcionista qualquer. Era Helena, sua ex-mulher. O tempo não mudou tanto quanto ele esperava. Os cabelos loiros, agora mais curtos e elegantemente penteados, emolduravam um rosto que ele conhecera em cada traço. Os olhos azuis, que um dia o fitaram com amor e depois com mágoa, agora o encaravam com uma calma desconcertante. Ela usava um blazer impecável, com o logotipo do hotel bordado no bolso, e sua postura era a de alguém que comandava, não que servia. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a compostura, apertando a alça da mala com mais força do que o necessário. Helena não disse nada, apenas ergueu uma sobrancelha, um gesto tão sutil que poderia passar despercebido por qualquer um, exceto por ele, que conhecia cada nuance dela. Amanda, alheia à atenção, aproximou-se do balcão, tamborilando as unhas no mármore. "Estamos no pacote VIP, suíte presidencial", disse ela, com um tom que misturava autoridade e charme. Helena desviou o olhar de Eduardo para Amanda e um sorriso profissional curvou seus lábios. "Bem-vindos ao paraíso do Atlântico. Vou precisar dos documentos, por favor." A voz de Helena era suave, mas firme, como se o passado não existisse. Eduardo entregou os passaportes com as mãos trêmulas, tentando processar o que estava acontecendo. Como ela estava ali? Por que, de todos os hotéis do mundo, ele escolheu justo aquele? Ele se lembrava do divórcio, das discussões amargas, das acusações que voaram como facas. Helena o culpara por sua ambição cega, por priorizar o trabalho acima de tudo, por abandonar o que tinham. Ele a deixou para trás, convencido de que estava seguindo em frente, buscando algo maior. E agora, ali estava ela, no comando do lugar onde ele planejava construir seu futuro. Enquanto Helena digitava no computador, Eduardo tentou se recompor. Talvez fosse uma coincidência. Talvez ela fosse apenas uma funcionária de alto escalão, alguém que superou o passado, assim como ele. Mas algo na forma como ela movia as mãos, com uma confiança que ele nunca vira antes, dizia que havia mais ali. Ele precisava saber. Precisava entender como a mulher que ele deixou em pedaços agora parecia tão poderosa, tão intocável. Amanda, impaciente, cruzou os braços. "Demora muito?" perguntou, com um tom que fez Eduardo encolher-se internamente. Helena ergueu os olhos e, por um instante, Eduardo jurou ter visto um brilho de ironia neles. "Só mais um momento, senhorita. Estamos preparando tudo para que sua estadia seja inesquecível." A palavra inesquecível saiu com uma entonação que fez o coração de Eduardo disparar. Era uma promessa? Uma ameaça? Ele não sabia, mas uma coisa era certa. Aquela viagem, que deveria ser o começo de sua nova vida, estava prestes a desmoronar. Helena entregou os cartões de acesso à suíte com um sorriso que não alcançava os olhos. "Aproveitem o paraíso do Atlântico. Se precisarem de algo, estarei por aqui." Ela enfatizou a última frase, e Eduardo sentiu o peso de cada palavra. Ele pegou os cartões, murmurando um agradecimento quase inaudível, e guiou Amanda para o elevador. Enquanto as portas se fechavam, ele olhou para trás e viu Helena observando-o, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Era como se ela soubesse algo que ele não sabia, e isso o aterrorizava. No elevador, Amanda começou a falar sobre o lustre do saguão, sobre como o hotel parecia à altura de suas expectativas, mas Eduardo mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar, revisitando memórias que ele enterrara anos atrás. O casamento com Helena,
Os momentos felizes que se transformaram em silêncios, as promessas quebradas. Ele pensou que tudo isso estava no passado, mas agora o passado estava bem ali, de pé atrás de um balcão, com um sorriso que escondia segredos. Quando chegaram à suíte, Amanda exclamou de encantamento. A vista para o mar era de tirar o fôlego, com cortinas de linho branco balançando na brisa e uma garrafa de champanhe gelada esperando na mesa. Mas Eduardo não conseguia se concentrar. Ele abriu a varanda, deixou o som das ondas preencher o silêncio e tentou se convencer de que tudo ficaria bem. Ele faria o pedido. Amanda diria sim, e Helena seria apenas uma sombra passageira. Mas, no fundo, ele sabia que não era tão simples. Algo estava por vir, algo que ele não podia controlar. Naquela noite, enquanto Amanda tomava um banho demorado, Eduardo ficou na varanda, olhando para o mar escuro. O anel no bolso parecia pesar uma tonelada. Ele queria acreditar que estava no controle, que o plano ainda podia seguir adiante, mas a imagem de Helena, tão segura, tão diferente da mulher que ele conhecera, não saía de sua cabeça. O que ela fazia ali? Como subiu tão alto? E, acima de tudo, o que ela queria dele agora? A brisa trouxe um arrepio e Eduardo fechou os olhos, tentando afastar o pressentimento que crescia em seu peito. Ele não sabia, mas aquela viagem que deveria ser o começo de um conto de fadas estava prestes a virar uma tempestade. E o pior ainda estava por vir. A manhã trouxe um céu de azul cristalino, como se a natureza ignorasse a tempestade que agitava o peito de Eduardo. As ondas quebraram suavemente na praia abaixo, e o canto das gaivotas misturou-se ao rumor do vento que entrava pela varanda aberta da suíte presidencial. Eduardo vestiu uma camisa de linho, tentando apagar da mente o encontro com Helena na noite anterior, mas cada botão que fechou parecia apertar mais o nó em sua garganta. Amanda, já pronta, exibia um vestido leve que esvoaçava com a brisa. Ela falava com entusiasmo sobre o café da manhã no restaurante panorâmico do hotel, sem perceber o silêncio pesado de Eduardo. Ele assentiu, mas seus pensamentos giravam em torno da ex-mulher, da serenidade enigmática em seu olhar e da promessa sutil de que aquela estadia seria inesquecível. No restaurante, toalhas de linho branco cobriram as mesas e o perfume de café fresco envolveu o salão. Garçons moveram-se com graça, carregando bandejas de frutas tropicais e pães quentes, enquanto a luz do sol atravessou as janelas, banhando o ambiente em um brilho suave. Amanda escolheu uma mesa junto à parede de vidro, com vista para o mar, e abriu o cardápio com um sorriso que atraía olhares. Eduardo sentou-se ao lado dela, forçando um sorriso, mas seus olhos percorreram o salão, temendo encontrar Helena a qualquer instante. "Você está estranho desde ontem", disse Amanda, sem desviar os olhos do cardápio. "É o hotel? Não era isso que você quis?" A voz dela carregou um tom de desafio, misturado a uma curiosidade afiada. Eduardo hesitou, apertando a xícara de café com força. "Não, tudo esteve perfeito. Só pensei no trabalho." A mentira escapou com facilidade, mas ele soube que Amanda não se deixou enganar. Ela arqueou uma sobrancelha, pronta para insistir, quando uma sombra caiu sobre a mesa. "Bom dia, senhorita Amanda, senhor Eduardo." A voz de Helena cortou o ar como uma lâmina fria. Ela apareceu, impecável em um tailleur cinza, que realçou sua elegância natural, segurando uma prancheta com o logotipo do hotel. Eduardo sentiu o estômago contrair, mas Amanda sorriu, encantada pela mulher que comandou o espaço com tanta desenvoltura. "Que surpresa! Você é a gerente? Ontem pareceu apenas uma recepcionista", disse Amanda com uma risada que quis ser amigável, mas soou ligeiramente arrogante. Helena permaneceu impassível. "Supervisionei o atendimento VIP, entre outras responsabilidades", respondeu com um sorriso cortês que escondeu qualquer emoção.
quis assegurar que a estadia de vocês começasse da melhor forma. Alguma preferência para hoje? Ela virou o olhar para Eduardo, e ele jurou ter visto um brilho de provocação em seus olhos. Ele engoliu em seco, sem encontrar palavras. Mas Amanda respondeu com rapidez. Quero reservar o passeio de iate para amanhã. E talvez um jantar privado na praia hoje à noite. Eduardo prometeu algo inesquecível, não foi, querido? Ela tocou a mão dele, mas o gesto pareceu mais uma cobrança do que afeto. Perfeito, disse Helena, anotando o pedido com uma tranquilidade que irritou Eduardo. Organizei tudo. E, senhor Eduardo, se precisou de algo, pessoal, bastou me chamar. A ênfase em pessoal acelerou o pulso dele. Antes que ele respondesse, Helena afastou-se, deixando no ar um perfume leve de jasmim que reviveu memórias que ele lutou para esquecer. Amanda franziu o senho, olhando para ele. Vocês já se conheciam? Ela te tratou como se fossem velhos conhecidos. Eduardo negou com a cabeça, rápido demais. Não, claro que não. Ela apenas foi profissional. A mentira pesou em sua voz, e ele percebeu que Amanda notou a hesitação. Ela não insistiu, mas o silêncio que veio depois falou mais alto que qualquer pergunta. O café da manhã prosseguiu em um clima tenso, com Amanda comentando sobre o hotel e Eduardo respondendo com frases curtas, sua mente presa a Helena. Como ela alcançou tanto poder? Por que pareceu tão indiferente ao passado que compartilharam? Após o café, Amanda quis explorar o hotel e Eduardo, sem alternativa, acompanhou-a. Eles desceram à área da piscina, um paraíso de azulejos azuis e espreguiçadeiras brancas, onde hóspedes riram e brindaram com drinks coloridos. Uma música suave ecoou dos alto-falantes, misturando-se ao som das conversas animadas. Amanda tirou o chapéu de palha e deitou-se em uma espreguiçadeira, pedindo um suco de abacaxi com um gesto imperioso. Eduardo sentou-se ao lado, tentando apreciar a beleza do lugar, mas seus olhos buscaram Helena instintivamente, como se ela pudesse aparecer a qualquer momento. E ela apareceu. Não na piscina, mas em uma varanda elevada que deu para a área de lazer, conversando com um homem de terno que pareceu ser um gerente sênior. Helena gesticulou com segurança, apontando para um tablet, enquanto o homem assentiu, claramente impressionado. Eduardo observou, fascinado pela autoridade que ela exibiu, tão diferente da mulher que conheceu. No casamento, Helena foi doce, dedicada, mas sempre viveu à sombra dele. Agora parecia ter renascido, uma fênix que transformou as cinzas do passado em poder. Você está me ignorando, reclamou Amanda, tirando os óculos de sol para encará-lo. O que você está olhando com tanta curiosidade? Eduardo desviou o olhar, mas tarde demais. Amanda seguiu a direção de seus olhos e viu Helena na varanda. Ela de novo? O que aconteceu, Eduardo? Você agiu como se visse um fantasma. Ele tentou negar, mas as palavras falharam. Antes que explicasse, um garçom aproximou-se trazendo 2 drinks não pedidos. Cortesia do hotel, senhores, anunciou sorrindo. Desejamos uma estadia perfeita. Amanda pegou o copo, intrigada, mas Eduardo fixou o líquido colorido, como se contivesse um segredo perigoso. Helena brincou com ele ou apenas demonstrou quem mandava ali? O dia transcorreu em uma névoa de ansiedade. Amanda insistiu em aproveitar o spa, o jardim tropical e a academia com vista para o mar, mas Eduardo moveu-se como um autômato, incapaz de escapar da sombra de Helena. Cada canto do hotel pareceu carregado com a possibilidade de encontrá-la, e cada palavra de Amanda amplificou sua culpa. Ele soube que precisava contar a verdade, mas como revelar que a mulher que comandou o hotel foi sua ex-mulher, abandonada sem remorso? E como admitir que, apesar de tudo, a presença de Helena o abalou mais do que quis reconhecer? Ao anoitecer,
Voltaram à suíte para preparar-se para o jantar na praia. Amanda experimentou brincos diante do espelho, animada, enquanto Eduardo vestiu um terno leve, tentando convencer-se de que recuperaria o controle. O jantar seria a chance de reacender o romantismo, de lembrar Amanda e a si mesmo do propósito daquela viagem. Ele tocou a caixinha do anel no bolso, sentindo o peso do diamante como um lembrete do plano original. Se tudo corresse bem, talvez pudesse deixar Helena para trás. A praia transformou-se em um cenário de sonho. Uma mesa com toalha branca repousou sob um gazebo iluminado por luzes suaves, com velas que tremeuziam ao redor. O mar murmurou como uma canção, e o céu estrelado parecia feito para um pedido de casamento. Amanda suspirou encantada e, por um instante, Eduardo sentiu a esperança renascer. Eles sentaram-se e o garçom serviu um prato de frutos do mar que exalou perfeição. Tudo correu bem, até o maître aproximar-se com uma garrafa de vinho. Um presente para o casal, declarou, abrindo a garrafa com elegância. Escolhemos este vinho para nossos clientes VIPs para celebrar a ocasião. Eduardo sentiu um frio na espinha. Amanda, encantada, aplaudiu. Que hotel extraordinário! A gerência aqui sabe como impressionar. Olha ali a Helena, a gerente. Devíamos convidá-la para brindar. A ideia foi inocente, mas para Eduardo soou como uma sentença. Ele murmurou que não precisava, mas Amanda já pediu ao maître para chamar Helena. Minutos depois, ela chegou, caminhando pela areia com uma graça que ofuscou as estrelas. O vestido azul escuro abraçou sua silhueta e o sorriso sereno quase escondeu a intensidade de seu olhar. Não quis atrapalhar, disse, parando junto à mesa. Vim apenas desejar uma noite especial. Amanda insistiu para que ela se sentasse, e, ignorando os protestos mudos de Eduardo, Helena aceitou, pegando uma taça de vinho. A conversa começou leve, com Amanda elogiando o hotel e perguntando sobre o trabalho de Helena e o hotel. Eduardo permaneceu calado, segurando a taça com força. Então, Amanda, com sua curiosidade aguçada, perguntou: Você sempre trabalhou com hotéis? Parece tão jovem para comandar um lugar assim. Helena riu, um som que fez Eduardo estremecer. Nem sempre. A vida trouxe reviravoltas inesperadas. Aprendi a transformar a dor em força. As palavras ecoaram, carregadas de segredo. Eduardo sentiu o olhar de Helena, mas evitou encará-la. Amanda, notando a tensão, franziu o senho. Vocês realmente não se conheciam, porque sinto que escondem algo. O silêncio que seguiu abafou até o som do mar. Helena sorriu, levantando-se com elegância. Aproveitem o jantar. E você, Eduardo, espero que sua noite seja tão perfeita quanto planejou. Ela afastou-se, deixando um vazio que engoliu a mesa. Amanda cruzou os braços, encarando-o. Fale, Eduardo. Agora, quem é ela? Ele tentou responder, mas as palavras sumiram. O anel no bolso queimou e o sonho de um pedido romântico desmoronou como areia ao vento. Antes que ele falasse, um garçom trouxe o jantar e interrompeu a conversa. O sol escaldante do meio-dia banhou a área da piscina do Hotel Paraíso do Atlântico, onde o reflexo da água dançou nas paredes de vidro como se zombasse da tormenta que consumiu Eduardo. Ele caminhou lentamente ao lado de Amanda, que segurou seu braço com uma firmeza que misturou posse e desconfiança. A noite anterior não foi como ele esperava, e Eduardo sabia que o momento de confessar se aproximou, mas a ideia de revelar o passado com Helena fez seu estômago revirar. A piscina estava viva, com risos de hóspedes e o tilintar de copos, mas Eduardo mal notou a animação ao redor. Amanda escolheu uma espreguiçadeira sob um guarda-sol, jogando a bolsa com um gesto que revelou sua impaciência. Vou pegar um drink, anunciou ela, com a voz cortante. Tente não ficar encarando o vazio enquanto estou fora. Eduardo assentiu, mas seus olhos já vagavam pelo horizonte, como se buscassem uma saída para o labirinto em que se meteu.
Ele sentou-se, esfregando as têmporas, e tentou organizar os pensamentos. Como explicar que Helena foi sua esposa? Como justificar o abandono sem parecer um covarde? E, acima de tudo, como evitar que Amanda descobrisse algo que nem ele compreendeu completamente? Enquanto Amanda se afastou em direção ao bar, uma figura aproximou-se com passos firmes. Era Helena, agora vestida com um conjunto leve de linho branco que contrastou com a gravidade de seu olhar. Ela parou diante de Eduardo, segurando uma pasta com documentos, e o encarou com uma calma que o desarmou. Parece que a noite não foi tão perfeita quanto planejou, disse ela, com um tom que misturou ironia e algo mais profundo, quase como piedade. Eduardo levantou os olhos, surpreso com a ousadia dela. Por que você fica tentando agradar a gente? Drinks, vinho, por que fez isso? Helena inclinou a cabeça como se avaliasse a pergunta. Eu não fiz nada além de garantir uma estadia memorável. Não fui eu quem trouxe segredos para este hotel. A resposta atingiu Eduardo como um golpe, e ele abriu a boca para retrucar, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Não vim discutir o passado, Eduardo. Vim porque preciso que saiba de algo antes que as coisas compliquem. A hesitação na voz dela, tão rara, fez o coração dele disparar. Ele franziu o senho, esperando, mas Helena desviou o olhar para a piscina, como se buscasse coragem nas águas cristalinas. Antes que ela continuasse, Amanda voltou, segurando 2 drinks de cores vibrantes. Ao ver Helena, parou abruptamente, e o líquido quase transborda dos copos. Outra visita surpresa? Perguntou com um sorriso forçado que não escondeu a irritação. Helena virou-se para ela, recuperando a compostura. Apenas vim confirmar os detalhes do passeio de iate amanhã. Tudo estava pronto. Amanda entregou um drink a Eduardo, mas seus olhos permaneceram fixos em Helena. Você foi muito atenciosa. Quase pessoal demais, não acha? A tensão entre as duas mulheres cresceu como uma onda prestes a quebrar. Helena sorriu, imperturbável. Meu trabalho é garantir que cada hóspede meu sinta-se especial. Se causei algum desconforto, peço desculpas. A resposta foi tão polida que Amanda hesitou, mas seus olhos faiscaram com desconfiança. Ela sentou-se, cruzando as pernas, e apontou para a pasta na mão de Helena. Documentos importantes ou mais surpresas para nós? Eduardo sentiu o ar ficar mais denso, mas Helena apenas ajustou a pasta contra o peito. Apenas negócios do hotel. Aproveitem o dia. Ela afastou-se, deixando um vazio que pareceu sugar o oxigênio ao redor. Amanda virou-se para Eduardo com o rosto endurecido. Não vou mais fingir que não notei. Você e essa mulher têm uma história e quero saber qual foi. Agora. Eduardo engoliu em seco, segurando o drink com tanta força que o copo rangeu. Ele olhou para a piscina, onde crianças brincaram e casais riram, e desejou por um instante estar em qualquer outro lugar. Não foi nada, Amanda. Apenas uma coincidência. A mentira soou frágil até para ele. E Amanda riu, um som amargo que cortou o ar. Coincidência. Ela te olhou como se soubesse cada segredo seu, e você ficou pálido desde que a viu no balcão. Amanda inclinou-se para ele, baixando a voz. Se não contar a verdade, Eduardo, juro que descubro sozinha. E não vai gostar do resultado. A ameaça pairou entre eles e Eduardo soube que o tempo se esgotou. Ele abriu a boca, pronto para confessar, quando um grito infantil ecoou pela piscina. Mamãe! Uma criança de cerca de 5 anos correu em direção à borda da piscina, com cabelos loiros molhados e um sorriso radiante. Eduardo virou-se instintivamente e seu coração parou. O menino parou diante de Helena, que reapareceu do outro lado da área, agora com um sorriso genuíno que transformou seu rosto. Ela abaixou-se, abraçando o garoto, e murmurou algo que o fez rir. Eduardo fixou os olhos no menino e um frio percorreu sua espinha.
Os olhos da criança, castanhos, profundos, com cílios longos, eram idênticos aos seus. Ele piscou, tentando convencer-se de que imaginou, mas a semelhança foi inegável. Amanda seguiu o olhar dele e franziu o senho. "Quem é aquele garoto?" perguntou, com a voz carregada de suspeita. Eduardo balançou a cabeça, incapaz de responder. Sua mente disparou, revisitando o passado. Quando deixou Helena 5 anos atrás, ela nunca mencionou uma gravidez. Ele abandonou-a em meio a discussões e silêncios, convencido de que ela nunca se recuperaria. Mas agora, a possibilidade de que aquele menino fosse seu filho abriu um abismo em seu peito. Helena ergueu os olhos, encontrando-os de Eduardo através da multidão. Por um instante o tempo congelou. O olhar dela não foi de raiva ou acusação, mas de algo mais complexo. Uma mistura de resolução e tristeza. Ela pegou a mão do menino e afastou-se, desaparecendo entre os hóspedes. Eduardo ficou paralisado, com o drink esquecido na mão. Amanda, agora visivelmente irritada, bateu o copo na mesa. "Chega, Eduardo, não vou ficar aqui jogando charadas. Ou você fala ou eu falo com ela." Ele segurou o braço dela com mais força do que pretendia. "Por favor, Amanda, não é o momento. Prometo que explicarei tudo, mas preciso de tempo." A súplica em sua voz surpreendeu até ele, e Amanda recuou, surpresa. Ela puxou o braço, levantando-se. "Tempo? Você teve tempo suficiente. Estou indo para a suíte. Quando decidir ser honesto, me procure." Ela afastou-se, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e o peso de um segredo que ameaçou engoli-lo. O resto da tarde passou em um borrão. Eduardo permaneceu na piscina, mas não viu mais Helena nem o menino. Ele tentou convencer-se de que a semelhança era uma coincidência, mas cada detalhe, o formato dos olhos, o jeito como o garoto correu, gritou uma verdade que ele não quis enfrentar. Ele lembrou-se do divórcio, das noites em que Helena chorou, implorando para que ele ficasse. Ele ignorou-a, movido por uma ambição cega que o levou a Amanda a promessas de um futuro maior. Mas agora o passado voltou com força e ele não soube como enfrentá-lo. Ao entardecer, Eduardo voltou à suíte, encontrando-a vazia. Amanda deixou um bilhete na mesa. "Fui ao spa. Não me procure até estar pronto para falar." O tom frio das palavras cortou-o, mas ele soube que mereceu. Ele sentou-se na varanda, olhando o mar que escureceu sob o céu alaranjado e tocou a caixinha do anel no bolso. O plano de pedi-la em casamento pareceu distante, como um sonho que pertenceu a outra pessoa. Ele fechou os olhos, tentando encontrar clareza, mas a imagem do menino não saiu de sua mente. Naquela noite, o hotel organizou um evento no salão principal, com música ao vivo e um buffet que atraiu todos os hóspedes. Eduardo vestiu-se por obrigação, sabendo que Amanda esperou que ele aparecesse. Ele desceu as escadas de mármore com o coração pesado e entrou no salão iluminado por lustres de cristal. A música envolveu o ambiente e casais dançaram enquanto garçons circulavam com taças de champanhe. Amanda estava na outra ponta do salão, conversando com um grupo de hóspedes, mas seus olhos cruzaram os dele, frios e distantes. Antes que Eduardo se aproximasse, Helena apareceu ao lado do palco, conversando com o maestro. Ela usou um vestido prateado que capturou a luz, e sua presença dominou o salão. Eduardo observou-a, incapaz de desviar o olhar. Então, o menino surgiu novamente, correndo até ela com um brinquedo na mão. Helena riu, pegando-o no colo, e a cena foi tão natural que doeu em Eduardo. Ele deu um passo à frente, movido por um impulso que não explicou, mas parou quando um homem alto, de terno impecável, aproximou-se de Helena. O homem beijou-a na testa, pegando o menino com um sorriso. Eduardo sentiu o chão sumir. Quem era aquele homem? O marido de Helena? O pai do garoto?
A possibilidade de que Helena reconstruiu sua vida com outro o atingiu como um soco, mas a dúvida sobre o menino permaneceu. Ele precisava saber, precisou confrontá-la, não apenas pelo passado, mas pelo futuro que talvez tivesse perdido sem saber. Ele atravessou o salão, ignorando os olhares curiosos, e parou diante de Helena. O homem e o menino já tinham se afastado, deixando-a sozinha. Precisamos conversar, disse Eduardo com a voz rouca. Helena ergueu os olhos, sem surpresa. Agora não é o momento, Eduardo. Este é meu hotel, meu evento. Respeite isso. A firmeza dela o desconcertou, mas ele insistiu. Aquele menino, quem é ele? Preciso saber. Helena suspirou e, pela primeira vez, a máscara de serenidade rachou. Você perdeu o direito de fazer perguntas quando me deixou. Mas, se insiste, saiba que a verdade não será tão simples quanto deseja. Ela fez uma pausa, olhando-o nos olhos. Volte para sua namorada, Eduardo, antes que perca mais do que já perdeu. Ela virou-se, deixando-o no meio do salão, com o coração disparado e a certeza de que o próximo dia traria respostas que ele não estava pronto para ouvir. A luz da manhã filtrou-se pelas cortinas da suíte, lançando sombras suaves no rosto tenso de Eduardo. Ele permaneceu acordado a maior parte da noite, com o eco das palavras de Helena reverberando em sua mente como um tambor incessante. O salão lotado, o menino de olhos castanhos, o homem que beijou a testa dela, tudo girou em sua cabeça, misturando culpa, dúvida e uma curiosidade que queimou como fogo. Ele levantou-se da cama, onde Amanda dormia distante, de costas para ele, e caminhou até a varanda. O mar estava calmo, mas a tranquilidade da paisagem apenas intensificou o caos dentro dele. Hoje seria o dia do passeio de iate, parte de seu plano original para conquistar Amanda, mas agora cada momento parecia uma armadilha orquestrada pelo destino. No café da manhã, servido em uma varanda privativa com vista para a baía, Amanda manteve o silêncio, mexendo o suco de laranja com uma colher, os olhos fixos no horizonte. Eduardo tentou puxar conversa, comentando sobre o clima perfeito para o iate, mas ela apenas assentiu, com um olhar que cortou como vidro. Você teve a noite toda para pensar, disse ela finalmente com a voz baixa, mas firme. Se não falar hoje, Eduardo, não haverá mais chances. Ele engoliu em seco, sabendo que a verdade sobre Helena e o menino não podia mais ser adiada. Mas como revelar algo que ele mesmo não compreendeu completamente? O iate ancorado no pier do hotel brilhou sob o sol, com sua pintura branca reluzindo contra as águas azuis. Hóspedes animados reuniram-se no deck, rindo e tirando fotos, enquanto a tripulação preparou drinks e canapés. Eduardo segurou a mão de Amanda, tentando recuperar a intimidade que planejou para a viagem, mas o toque dela foi frio, quase mecânico. Eles embarcaram e o capitão anunciou um roteiro pelas ilhas próximas, prometendo vistas deslumbrantes e um almoço a bordo. Amanda sorriu para as outras pessoas, mas para Eduardo reservou apenas um olhar de expectativa, como se aguardasse o momento em que ele desmoronaria. Enquanto o iate deslizou pelo mar, Eduardo tentou focar na brisa salgada e no som das ondas, mas sua mente voltou ao menino, e a possibilidade de que fosse seu filho abriu um vazio que ele nunca sentiu antes. Ele lembrou-se do último ano com Helena, das brigas que começaram pequenas e cresceram como tempestades, do momento em que ele saiu de casa, deixando-a com lágrimas nos olhos. Ela nunca mencionou uma gravidez. Ele teria ignorado? Ou ela escondeu, sabendo que ele não merecia saber? A voz de Amanda interrompeu seus pensamentos. Você está fazendo de novo, disse ela, parada ao lado do corrimão, com o vento agitando seus cabelos. Está em outro mundo, e eu sei que é por causa dela. Eduardo abriu a boca para negar, mas o olhar dela o silenciou.
Não minta mais, Eduardo. Vi como olhou para aquele menino ontem. Vi como ela te afetou. Quem foram eles para você? A pergunta foi um ultimato, e ele soube que não havia mais escapatória. Antes que ele respondesse, uma comoção no deck chamou a atenção. O menino, o mesmo da piscina, correu pelo convés, perseguindo uma bola colorida que rolou até os pés de Eduardo. O garoto parou, olhou para ele com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar através dele e sorriu. "Você pegou minha bola!", exclamou, com uma voz tão inocente que partiu o coração de Eduardo. Ele abaixou-se, entregando a bola, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. "Qual foi seu nome?", perguntou com a voz trêmula. "Lucas", respondeu o menino, antes de correr de volta para uma mulher que não era Helena, mas uma babá do hotel. Eduardo ficou paralisado, o nome ecoando em sua mente. Lucas. Um nome que ele e Helena escolheram juntos, anos atrás, em uma noite em que sonharam com um futuro que nunca aconteceu. Amanda observou a cena, com o rosto endurecido. "Você conhece aquele menino, não é? Não finja que não." Eduardo levantou-se, sentindo o peso do olhar dela. "Eu não sei", confessou pela primeira vez sem tentar fugir. "Aquele menino, ele pode ser meu filho." As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como um trovão. Amanda recuou com os olhos arregalados e o copo que segurava escorregou de sua mão, estilhaçando-se no deck. Os outros hóspedes viraram-se curiosos, mas ela ignorou-os, fixando Eduardo com uma mistura de raiva e dor. "Seu filho? Com quem, Eduardo? Com ela?" Antes que ele respondesse, o iate chegou e Helena apareceu no deck, para buscar Lucas e a babá. Ela olhou para o copo quebrado, para Amanda e finalmente para Eduardo, com uma expressão que misturou preocupação e firmeza. "Está tudo bem?", perguntou com a voz controlada, mas Eduardo sentiu a tensão por trás de suas palavras. Amanda riu, um som amargo que ecoou sobre as ondas. "Tudo bem? Você me diz, Helena, quem é aquele menino? E por que meu noivo não consegue tirar os olhos de você?" A pergunta pairou no ar, e o silêncio que seguiu foi mais alto que o ronco do motor do iate. Helena respirou fundo, ajustando a postura. "Não é o lugar nem o momento para isso", disse, olhando para Eduardo. "Mas, se insiste, talvez seja a hora de ele contar a verdade." Ela fez menção de se afastar, mas Amanda segurou seu braço. "Não, você não vai fugir. Quero saber agora. Quem foi você para ele?" Helena soltou o braço com delicadeza, mas seus olhos brilharam com uma força que fez Amanda hesitar. "Eu fui a esposa dele", revelou com uma calma que cortou como uma lâmina. Mas isso terminou há 5 anos, quando ele escolheu outro caminho. A confissão caiu como uma bomba, e Eduardo sentiu o ar fugir de seus pulmões. Amanda virou-se para ele com lágrimas de fúria nos olhos. "Você foi casado com ela? E nunca me contou? E aquele menino é mesmo seu filho?" Eduardo tentou falar, mas a voz falhou. Helena interveio com a voz firme. "Lucas não é assunto seu, Amanda. E Eduardo, se quer respostas, precisa merecê-las." Ela virou-se caminhando até Lucas, que brincou com a babá na outra ponta do deck. Amanda tremia, com o rosto pálido. "Você mentiu para mim", sussurrou. "Planejou me pedir em casamento enquanto escondia um passado inteiro. Como pôde?" O iate atracou em uma pequena ilha e os hóspedes desembarcaram para o almoço, mas Eduardo e Amanda permaneceram no deck, envoltos em um silêncio carregado. Ele tentou tocar a mão dela, mas ela recuou. "Não me toque", disse com a voz quebrada. "Preciso de espaço. Fique aqui, ou juro que vou embora." Ela desceu para a ilha, deixando-o sozinho, com o peso de suas escolhas esmagando-o. Eduardo ficou no deck, olhando o mar, enquanto os risos dos hóspedes ecoavam ao longe. Ele lembrou-se do dia em que deixou Helena, da mala que fechou sem olhar para trás, das promessas que quebrou.
Ele pensou que tinha seguido em frente, mas agora o passado o alcançou e a possibilidade de um filho mudou tudo. Ele precisava falar com Helena, precisava entender, mas a vergonha e o medo o prenderam como correntes. Horas depois, quando o iate retornou ao hotel, Eduardo procurou Helena. Ele encontrou-a no escritório administrativo, uma sala elegante com paredes de vidro que davam para o jardim tropical. Ela estava sentada, revisando papéis, mas levantou os olhos quando ele entrou. Eu disse que não era o momento, começou ela, mas Eduardo interrompeu. Por favor, Helena, preciso saber. Lucas é meu filho? Ela fechou a pasta com um suspiro que pareceu carregar anos de peso. Você realmente quer saber? Ou só quer aliviar sua culpa? Perguntou com uma dor antiga na voz. Eduardo hesitou, mas a imagem de Lucas o impulsionou. Quero a verdade. Se ele é meu, por que nunca me contou? Helena levantou-se caminhando até a janela. Quando você me deixou, eu estava grávida, revelou com a voz firme, mas trêmula nas bordas. Descobri semanas depois, mas você já tinha ido embora, construindo sua nova vida. Escolhi não te procurar. Criei Lucas com amor, com meu marido que conheci tempo depois e que o aceitou como filho. Você não teve direito a ele, Eduardo, porque escolheu não ter. As palavras foram um soco e Eduardo cambaleou, segurando-se na mesa. Eu não soube, murmurou, mas Helena balançou a cabeça. Você não quis saber, mas agora está aqui, e Lucas te viu. Ele não sabe quem você é, mas merece um pai que escolha estar presente, não alguém que fuja, e por isso meu marido faz esse papel para ele. Ela fez uma pausa com os olhos brilhando. Se quer fazer parte da vida dele, prove que você quer realmente isso. Caso contrário, deixe-nos em paz. Eduardo ficou em silêncio, com o coração em pedaços. Ele pensou em Amanda, no anel no bolso, no futuro que planejou. Tudo desmoronou e a verdade, tão desejada, revelou-se mais pesada do que imaginava. Ele saiu do escritório, com as pernas trêmulas, e caminhou até a praia, onde o sol se pôs em tons de fogo. Lucas brincava na areia, sob o olhar da babá, e Eduardo observou-o à distância, com uma mistura de amor e arrependimento que o sufocou. Na suíte, assim que ele entrou, Amanda estava com a mala aberta sobre a cama. Decidi que não posso continuar assim, disse ela com a voz firme, mas cheia de dor. Você mentiu, escondeu um filho, uma esposa. Como posso confiar em você? Eduardo tentou explicar, mas ela ergueu a mão. Não agora. Vou ficar no hotel até amanhã. Mas depois... Não sei, Eduardo. Não sei. Ele ficou parado, vendo-a fechar a mala, e sentiu o peso de suas escolhas. O menino, Helena, Amanda, todos foram peças de um quebra-cabeça que ele quebrou anos atrás. Agora, a verdade esteve à tona, mas o custo foi alto. Ele precisava decidir. Lutar por Amanda, buscar Lucas, ou enfrentar o homem que Helena escolheu. O que quer que viesse a seguir, ele soube que o próximo dia mudaria tudo. A brisa matinal carregou o aroma salgado do mar até o terraço do Hotel Paraíso do Atlântico, onde Eduardo tomou seu café sozinho, com o olhar perdido nas ondas que quebraram na praia. O peso das revelações do dia anterior, a confirmação de que Lucas foi seu filho, a decisão de Amanda de se afastar, a força de Helena ao confrontá-lo, tornou cada gole amargo. Ele segurou a xícara com mãos trêmulas, tentando encontrar um caminho em meio ao caos que sua vida se tornou. O plano de um pedido de casamento perfeito desmoronou. E agora, ele enfrentava um futuro incerto, dividido entre o amor que quis construir com Amanda e o filho que nunca conheceu. Ele desceu ao saguão, onde hóspedes animados fizeram check-out ou planejaram suas atividades, alheios ao drama que o consumiu. Eduardo procurou Amanda, sabendo que precisava enfrentá-la antes que ela partisse. Ele encontrou-a na recepção, entregando documentos a uma funcionária, com a mala ao lado.
O rosto dela estava rígido, mas os olhos vermelhos traíram as lágrimas que escondeu. Amanda! Chamou ele com a voz rouca. Ela virou-se, mas o olhar foi frio, como se ele fosse um estranho. O que quer, Eduardo? Não já te disse tudo? Ele respirou fundo, buscando coragem. Eu errei. Escondi a verdade porque tive medo de te perder. Mas agora quero consertar. Por favor, me ouça. Amanda cruzou os braços, hesitando. Você mentiu sobre uma esposa, um filho. Como conserta isso? A pergunta cortou-o. Mas antes que ele respondesse, Helena apareceu no balcão, supervisionando a equipe. O olhar dela cruzou o de Eduardo, e por um instante, uma faísca de compreensão passou entre eles, como se ela soubesse o peso daquele momento. Amanda notou a troca de olhares e riu. Um som seco. Claro, ela está aqui. Sempre está, não é? Ela pegou a mala, mas Eduardo segurou seu braço com suavidade. Por favor, Amanda, vamos conversar, só nós dois. Ela hesitou, mas assentiu com relutância. Eles caminharam até o jardim tropical, onde o som de uma fonte misturou-se ao canto dos pássaros. Sentaram-se em um banco de pedra e Eduardo começou a falar, com a voz carregada de arrependimento. Eu casei com Helena há 7 anos, confessou. Fui jovem, impulsivo, mas também egoísta. Priorizei minha carreira, meus sonhos e a deixei sozinha. Quando terminamos, pensei que era o fim. Nunca soube que ela estava grávida. Juro que não sabia. Amanda ouviu em silêncio, com o rosto impassível, mas os dedos apertaram a bolsa no colo. E eu? Por que nunca me contou que ela era sua esposa? Planejou me pedir em casamento enquanto escondia isso tudo. Eduardo baixou a cabeça, com a vergonha queimando. Tive medo. Você era tudo o que queria, Amanda. Pensei que o passado não importava e podia atrapalhar nosso momento aqui, mas errei. Quando vi Lucas, tudo mudou. Não sei como ser um pai, mas quero tentar, se Helena permitir. Mas também não quero te perder. As palavras saíram como uma súplica e Amanda fechou os olhos, lutando contra as emoções. Você não entende, Eduardo. Não foi só a mentira. Foi saber que não posso confiar em você. Antes que ele respondesse, um grito infantil ecoou pelo jardim. Lucas correu por entre as palmeiras, segurando um aviãozinho de brinquedo com risadas que encheram o ar. Helena seguiu-o com um sorriso que suavizou seu rosto, mas ao ver Eduardo e Amanda, parou abruptamente. Lucas correu até Helena, abraçando suas pernas. "Mamãe, olha meu avião!" exclamou alheio à tensão. Amanda fixou o menino e uma sombra de tristeza passou por seus olhos. Helena aproximou-se, com Lucas de mãos dadas. "Desculpe interromper", disse com a voz firme, mas gentil. Lucas quis explorar o jardim. Amanda olhou para o menino, depois para Helena e finalmente para Eduardo. "Ele é mesmo seu filho, não é?" perguntou com a voz trêmula. Helena assentiu sem desviar o olhar. "É, mas criei-o com meu marido, Rafael, que o ama como se fosse dele. Eduardo não esteve na vida dele até agora." A menção a Rafael trouxe um aperto no peito de Eduardo. Ele lembrou-se do homem no salão, do beijo na testa de Helena, da naturalidade com que pegou Lucas no colo. "Quem era Rafael?" perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Helena hesitou, mas respondeu com clareza. "Rafael foi o homem que me ajudou a reconstruir minha vida. Nos conhecemos um tempo depois que nos separamos. E casamos há 3 anos. E ele adotou Lucas legalmente. É o pai que Lucas conhece." As palavras foram como um golpe. Mas Eduardo manteve a compostura. Amanda, porém, levantou-se, com lágrimas escorrendo. "Você tinha uma família inteira, Eduardo. Uma esposa. E eu nunca soube. Como posso conviver com isso?" Ela virou-se para Helena com a voz quebrada. "Você venceu, não foi? Acho que ele te deixou, mas ele nunca te esqueceu." Helena balançou a cabeça com uma tristeza genuína. "Não foi uma competição, Amanda. Nós terminamos.
Nunca nos encontramos depois da separação. Eu só quis proteger meu filho. O resto foi escolha dele. Amanda enxugou as lágrimas, pegando a bolsa. Preciso ir, disse olhando para Eduardo. Não sei se posso entender tudo isso, mas espero que encontre o que procura. Ela afastou-se, deixando Eduardo com o coração em pedaços. Ele quis correr atrás dela, mas Lucas riu, brincando com o aviãozinho, e o som o prendeu ao chão. Helena tocou o ombro do filho, guiando-o para longe, mas antes de partir, olhou para Eduardo. Se quiser conhecer Lucas, fale com Rafael primeiro. Ele merece respeito. O resto do dia passou em um torpor. Eduardo caminhou pela praia, com o mar batendo em seus pés, tentando processar tudo. Ele perdeu Amanda, ou pelo menos a confiança dela, e enfrentou a realidade de um filho que cresceu sem ele. A imagem de Rafael, um homem que assumiu o papel que ele abandonou, trouxe uma mistura de ciúme e admiração. Ele precisava conhecê-lo, não para competir, mas para entender o que Lucas significava para ele. Naquela noite, o hotel realizou um jantar ao ar livre, com lanternas penduradas nas palmeiras e uma banda tocando melodias suaves. Eduardo vestiu-se por obrigação, sabendo que precisava enfrentar Helena e Rafael. Ele encontrou-os em uma mesa próxima ao palco, com Lucas adormecido no colo de Rafael, um homem alto com olhos gentis e um sorriso acolhedor. Helena apresentou-os com a voz neutra. Eduardo, este é Rafael, meu marido. Rafael, este é meu ex-marido, o pai biológico de Lucas. Rafael estendeu a mão com uma firmeza que não escondeu a cautela. Helena contou-me sobre você, disse com a voz calma. Não vou julgar, mas Lucas é meu filho. Qualquer decisão sobre ele passa por mim. Eduardo assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Eu não quero atrapalhar, só quero conhecê-lo mais, se for possível. E se você me permitir, posso falar com Lucas amanhã? Só uma conversa. Rafael trocou um olhar com Helena, que assentiu. Amanhã no jardim, às 10. Mas só se ele quiser. O jantar prosseguiu, mas Eduardo mal tocou na comida. A calma de Rafael, a força de Helena e o sono tranquilo de Lucas criaram um contraste com a tempestade em seu coração. Ele soube que precisava provar a todos e a si mesmo que queria ser um pai para Lucas. Na manhã seguinte, Eduardo encontrou Rafael e Lucas no jardim, sob uma árvore frondosa. Lucas segurou um livro de figuras, apontando para os desenhos com entusiasmo. Rafael sorriu, mas manteve-se atento. Lucas, este é Eduardo, apresentou ele. Ele quer te conhecer. Lucas olhou para Eduardo com aqueles olhos castanhos que refletiram os dele e sorriu. Você gosta de dinossauros? Perguntou, mostrando o livro. Eduardo riu, sentando-se na grama. Gosto muito, respondeu, com o coração acelerado. Eles falaram sobre dinossauros, aviões e o mar. E por um momento, Eduardo sentiu uma conexão que nunca imaginou. Rafael observou, com um sorriso que misturou alívio e cuidado. Quando Lucas correu para brincar, Rafael virou-se para Eduardo. Ele gostou de você, mas isso foi só o começo. Se quiser ser parte da vida dele, será com calma para não confundir a cabecinha dele. Eduardo assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu entendo. E obrigado, Rafael, por ser o pai que eu não fui. Rafael tocou seu ombro com um gesto de compreensão. Ninguém é perfeito. Só não decepcione ele. Eles voltaram para o hotel e Eduardo sentiu pela primeira vez que poderia reconstruir algo, mesmo que fosse aos poucos. Eduardo voltou ao jardim, onde Lucas estava brincando, e Helena observou à distância. Ele sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez sentiu que valeria a pena. O passado não podia ser apagado, mas o futuro ainda estava em suas mãos. Eduardo permaneceu ali no jardim por algum tempo, com o olhar fixo no horizonte, onde via o mar azul encontrando o céu. A partida de Amanda deixou um vazio que ele não soube preencher,
mas a conversa com Lucas no jardim trouxe uma faísca de esperança. Ele tocou a caixinha do anel no bolso, agora um lembrete de um plano desfeito, e perguntou se algum dia recuperaria o que perdeu. A imagem de Lucas, com seus olhos castanhos idênticos aos dele e a firmeza de Rafael, que o aceitou com cautela, giraram em sua mente como um redemoinho. Ele foi ao restaurante panorâmico, onde hóspedes riram e brindaram, alheios ao peso que carregava. Sentou-se em uma mesa isolada, pedindo um café que não tocou, e tentou organizar os pensamentos. Amanda partiu, mas suas palavras, talvez, um dia, possamos conversar, ecoaram como uma promessa frágil. Helena, com sua força inabalável, e Rafael, com sua bondade, mostraram-lhe um caminho de redenção, mas ele sabia que precisava provar, não apenas a eles, mas a si mesmo, que mudou. O futuro de Lucas dependia disso, e ele não queria falhar novamente. Enquanto divagou, uma funcionária aproximou-se com um envelope na mão. "Senhor Eduardo, isto foi deixado para o senhor", disse com um sorriso cortês. Ele franziu o senho, abrindo o envelope, e encontrou um bilhete escrito à mão. "Encontre-me na praia ao pôr do sol. Helena." O coração dele disparou. O que Helena queria falar agora? Ele guardou o bilhete com a mente acelerada e passou o dia inquieto, caminhando pelos jardins, revisitando cada erro do passado. Ele lembrou-se do dia em que deixou Helena, da porta que fechou sem olhar para trás, das lágrimas que ignorou. Agora, ela tornou-se uma mulher poderosa, dona de um hotel e mãe de um filho que ele nunca conheceu até aquela viagem. Ao entardecer, a praia transformou-se em um espetáculo de cores, com o céu em tons de laranja e rosa. Eduardo caminhou pela areia, com o vento salgado bagunçando seus cabelos, e encontrou Helena sob um coqueiro, com um vestido leve que esvoaçou com a brisa. Ela olhou para o mar com uma serenidade que o desarmou. "Obrigado por vir", disse ela, sem desviar o olhar. Quis falar antes que partisse. Eduardo hesitou, sentindo o peso de anos de silêncio. "O que quer, Helena? Já revelou tudo. Lucas, Rafael, sei que não mereço nada." Helena virou-se, com os olhos brilhando sob a luz dourada. "Você errou, Eduardo, mas também sofri. Guardei Lucas em segredo porque quis protegê-lo, não por vingança. Rafael deu-nos uma família e estou feliz. Mas vi você com Lucas hoje e sei que ele te tocou." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Não vim reabrir o passado, mas fechar com paz, por ele." Eduardo engoliu em seco, comovido pela generosidade dela. "O que posso fazer? Como provo que mudei?" Helena sorriu com uma tristeza suave. "Viva, Eduardo. Seja o homem que Lucas merece, mesmo que de longe. E não desista de Amanda. Ela te ama, mas está ferida. Você deixa as coisas escaparem das suas mãos com muita facilidade. Às vezes, o amor precisa de coragem." As palavras foram um golpe e um bálsamo, e ele assentiu, incapaz de responder. Helena tocou seu braço com um gesto breve e afastou-se, deixando-o com o mar como única companhia. Ele ficou ali, com lágrimas escorrendo, sabendo que precisava agir, mas sem saber como. Naquela noite, no escritório do hotel, Helena sentou-se à mesa, com a luz suave de um abajur iluminando seu rosto. Ela segurou o telefone, hesitando, mas discou o número de Amanda, que partiu dias antes. Do outro lado, Amanda atendeu, com a voz cansada. "Helena? Por que ligou? O que você quer?" perguntou, surpresa. Helena respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Amanda, sei que está magoada, e te entendo, mas Eduardo não sabia de Lucas. Deixei-o no escuro porque quis seguir em frente. Ele errou em não contar a verdade logo de imediato, mas vi um homem mudado hoje, um homem que quer consertar." Amanda ficou em silêncio, e Helena continuou, com serenidade.
Não peço que perdoe por mim, mas por você. O amor que senti por ele terminou há anos, mas o seu ainda vive. Não deixe o passado roubá-lo. A voz dela carregou uma emoção rara, e Amanda suspirou comovida. Por que fez isso, Helena? Por que se importa? Helena olhou para uma foto de Lucas na mesa, sorrindo. Por meu filho. Quero que ele cresça em um mundo com paz, não rancor. Amanda prometeu pensar, e a ligação terminou, deixando Helena com a certeza de que fez o certo. Horas depois, Eduardo caminhava pelo saguão, com a mala pronta para partir, sentindo-se humilhado e sem rumo. Ele olhou para o balcão onde encontrou Helena pela primeira vez, e a memória daquele choque o atingiu como uma onda. Ele quis construir um futuro com Amanda, mas perdeu-a, e o peso de seus erros o esmagou. Ele atravessou as portas de vidro com o coração apertado quando uma voz o chamou. Eduardo! Ele virou-se e viu Amanda, parada sob as luzes do pórtico, com os olhos brilhando de lágrimas. Como... Por que voltou? Perguntou ele com a voz falhando. Amanda aproximou-se com um sorriso trêmulo. Helena ligou, mas isso é conversa de mulheres. Não importa agora. O importante é que aqui estou. Ela tocou o rosto dele com ternura. Não sei se será fácil, mas quero tentar. Por nós. Eduardo puxou-a para um abraço, com lágrimas escorrendo, e sentiu o peso dos anos dissolver-se. Eu te amo, Amanda. Juro que nunca mais mentirei. Helena, da sacada de seu escritório, observou a cena com Lucas adormecido em seus braços. Rafael juntou-se a ela, abraçando-a por trás. Você fez a coisa certa, murmurou ele. Helena assentiu, com um sorriso sereno. O passado terminou, Rafael. Agora somos nós, Lucas, e o futuro. Ela olhou para o filho, sabendo que tornou-se a mulher que sempre quis ser. Poderosa, mãe amorosa, dona de seu destino. Aquela viagem que deveria marcar o começo de Eduardo fechou a história que ele nunca teve coragem de terminar com dignidade. No dia seguinte, Helena organizou um jantar especial no jardim, sob as palmeiras iluminadas por lanternas. Ela recebeu Eduardo e Amanda com gentileza, com a mesa posta com velas e flores. Isto é para vocês, disse com um sorriso. Um noivado merece celebração. Amanda abraçou-a com lágrimas de gratidão e Eduardo apertou a mão de Rafael com respeito. Lucas correu entre eles rindo com um dinossauro na mão e a cena foi um retrato de harmonia. O jantar transcorreu com risos e promessas. Eduardo ajoelhou-se, tirando o anel do bolso, e pediu Amanda em casamento sob as estrelas, com Lucas aplaudindo, sem entender, mas encantado. Amanda aceitou, com um beijo que selou o recomeço. Rafael brindou a família, e Helena, com os olhos brilhando, sentiu a paz que buscou por anos. Na manhã seguinte, e antes do check-out, todos se reuniram no jardim, com o sol nascendo sobre o mar. Amanda e Eduardo de mãos dadas, Helena e Rafael, com Lucas entre eles, trocaram olhares de respeito e maturidade. O passado dissolveu-se e o futuro, unido pelo amor à criança que os conectou, abriu-se como um novo horizonte. Às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados, só para nos ensinar que o amor verdadeiro exige coragem, perdão e escolhas maduras. E quando se escolhe com o coração, é possível transformar mágoas em recomeços. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias emocionantes como essa.